Parte 21. A última sombra, a guerra pelo amanhã. A captura do traidor Shiro aliviou a pressão interna, mas não curou a ferida. O mundo, testemunhando a instabilidade na UA, ficou mais nervoso. A suspensão temporária da força-tarefa global havia sido levantada, mas a sombra da desconfiança persistia. Foi nesse clima que a última e maior sombra decidiu que era hora de atacar. Alforone, mesmo contido em sua cela de Tartarus reforçada, não estava derrotado. Seu plano final não dependia de força bruta ou de exércitos. Era um plano de corrosão espiritual e vitória por nocaute. Usando os últimos resíduos de sua influência e de um antigo Kirk de ressonância psíquica de longo alcance que ele havia roubado e mantido em segredo, ele iniciou um processo lento e insidioso. Ele não atacou cidades. Não libertou monstros. Ele atacou sonhos. Em toda a população do Japão, e depois se espalhando pelo mundo através da mídia global obcecada pelo país, as pessoas começaram a ter o mesmo pesadelo recorrente. Um sonho de um futuro sombrio. Um mundo onde heróis como Superboy, com poder absoluto, se tornavam governantes tirânicos. Onde a linha entre herói e vilão se dissolvia em cinzas. Onde a busca pela segurança levava à perda de todas as liberdades. O sonho era alimentado pelos medos reais pós-guerra, a dependência de um único símbolo, as falhas da UA, a traição de Shiro. O pesadelo era a última ordem de Alforone, semear a dúvida absoluta na própria ideia de heróis. Se as pessoas parassem de acreditar, o símbolo se desfaria sozinho. E sem o símbolo, sem a esperança que Izuku personificava, a reconstrução desmoronaria, e o caos que se seguisse seria o verdadeiro triunfo do vilão. Os efeitos foram devastadores. Protestos contra heróis surgiram. Pais tiraram seus filhos dos programas de aspirantes a herói. A taxa de aprovação pública da comissão heróica despencou. A própria força-tarefa global começou a hesitar, seus membros estrangeiros questionando se estavam se aliando a uma futura ditadura. Izuku foi atingido em seu cerne. Sua confiança não vinha apenas de seu poder, mas da crença de que ele estava fazendo bem, inspirando os outros. Agora, via seu rosto sendo usado em cartazes de protesto, distorcido em símbolo de opressão. Ele conseguia ouvir, super audição, os sussurros de medo, as conversas sobre quando o Superboy vai virar contra nós. A pressão foi tanta que, pela primeira vez desde que ganhou seus poderes, Izuku duvidou. Será que Alforone estava certo? Será que poder absoluto, não importa a intenção, sempre levaria à tirania? Será que seu próprio legado era uma bomba relógio? Ele se isolou no topo do prédio da comissão, onde tudo começou para ele como herói profissional. A noite estava fria, o vento uivava. Está pensando em desistir? Uma voz suave veio de trás dele. Era Almigt, envolto em um casaco pesado, seu rosto pálido sob a luz da lua. Estou pensando, se ele não está, de alguma forma terrível, certo, admitiu Izuku, sua voz quebrada. O que me diferencia de um deus que as pessoas deveriam temer em vez de admirar? Tudo, disse Almigt, firmemente. Um deus não duvida. Um deus não se importa. Um deus não sofre com os sonhos dos outros. Você está sofrendo, jovem Midoriya. Por que você se importa? Essa é a diferença entre poder com responsabilidade e poder por poder. Mas e se não for suficiente? Perguntado Izuku. E se as pessoas pararem de acreditar? O que eu sou então? Você é quem sempre foi. Uma nova voz juntou-se. Starandstrip pousou no telhado, sua capa esvoaçando. Um garoto que corre para ajudar. O resto é ruído. Alforone está jogando o jogo final dele. Fazer você duvidar de si mesmo. Porque ele sabe que não pode derrotar você fisicamente. Então ele tenta apagar sua luz por dentro. Ela olhou para os dois. A força-tarefa está se desintegrando. O mundo está assistindo. Você tem uma escolha. Pode se encolher, deixar o medo vencer. Ou pode fazer o que você faz de melhor. Correr para ajudar, mesmo quando a pessoa que mais precisa de ajuda é todo mundo, e a ferida é a desesperança. As palavras deles acenderam uma fagulha. Izuku levantou a cabeça. Ele não podia lutar contra um sonho com socos.
Não podia debater como uma ilusão. Mas ele podia fazer uma coisa: mostrar a verdade. Não com discursos, mas com ação pura, irrefutável e vulnerável. Ele convocou uma reunião de emergência, não da comissão, não dos líderes mundiais. Ele convocou todos os heróis profissionais e estagiários do Japão, e transmitiu ao vivo para o mundo, sem cortes, sem filtros. No gigantesco estádio da Awa, lotado de heróis de todas as agências, Izuku, Superboy, subiu no pódio. Ele não usou o microfone. Sua voz projetada naturalmente preencheu o espaço. Não estou aqui para dar ordens ou fazer promessas, ele começou, sua voz clara e carregada de emoção. Estou aqui para fazer uma pergunta. E para dar uma resposta. Ele respirou fundo. A pergunta que todos estão fazendo, o pesadelo que estão tendo: eu me tornarei um tirano? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. Minha resposta é: eu não sei. Um murmúrio de choque percorreu o estádio e o mundo. Eu não sei o futuro. Não sei se a pressão, o poder, o medo dos outros um dia vão me corromper. O que eu sei é o que sou agora. E o que escolho ser a cada dia. E escolho ser alguém que ajuda. Sua voz ficou mais forte. Mas eu sozinho não sou nada. Um símbolo é inútil sem pessoas que acreditem nele. Então, minha pergunta para vocês, heróis do Japão, e para todos que estão ouvindo, é: vocês vão me ajudar a ajudar? Porque eu não quero ser um deus solitário no topo de uma montanha. Quero ser parte de uma rede. A rede de heróis que salvou este país antes. Que luta, que cai, que se levanta. Se vocês duvidam de mim, não me sigam. Mas se acreditam, mesmo com um pingo de esperança, que o futuro pode ser melhor, então venha comigo. E para aqueles que têm medo, eu digo isto: não confiem em mim porque sou forte. Confiem em mim porque eu lhes dou permissão para me segurar responsável. A partir de hoje, todo o meu treinamento, toda a missão crítica, será supervisionado por um conselho rotativo de heróis, civis e ex-vilões reabilitados. Meu poder será transparente. Minhas falhas, públicas. Porque o verdadeiro poder não é o que você esconde, é o que você compartilha. Foi um ato de vulnerabilidade sem precedentes. Um herói de seu nível, abrindo mão de autonomia, convidando o escrutínio. Foi o oposto absoluto de uma tirania. No estádio, o silêncio foi quebrado por um único aplauso. Era Endeavor, de pé, batendo palmas com força, seu rosto severo, mas com um brilho de respeito nos olhos. Então, Bastianist levantou-se. Edgeshot. Mireu Togata. Um por um, todos os heróis no estádio levantaram-se em uma ovação ensurdecedora. A transmissão ao vivo mostrou pessoas em abrigos, em casas, parando para olhar. O pesadelo de Alforone era de medo e controle. A resposta de Izuku foi de confiança e comunidade. Mas Alforone não desistiria tão fácil. Sentindo sua última arma falhando, ele usou o último vestígio de seu poder psíquico não para espalhar medo, mas para lançar um ataque psíquico concentrado e suicida diretamente na mente de Izuku durante a transmissão, tentando publicamente dominá-lo, forçá-lo a mostrar um lampejo de ira ou poder descontrolado, provando sua ponto. Izuku, no pódio, sentiu a invasão. Era como uma avalanche de ódio puro e vontade de dominar. Ele caiu de joelhos, gritando de agonia, suas mãos na cabeça. A transmissão mostrou seu sofrimento, seus olhos brilhando com uma luta interna violenta. O estádio ficou em silêncio horrorizado. O mundo prendeu a respiração. Dentro da mente de Izuku, era uma guerra. A escuridão de Alforone contra a luz do Oniforal. Mas desta vez, Izuku não lutou sozinho. Ele sentiu não apenas os portadores passados, mas o apoio de milhões. A fé que ele acabara de pedir, agora voltava para ele como uma onda de força psíquica. Era fraca, difusa, mas real. A crença das pessoas, sua esperança renovada, formou um escudo. E então, Izuku fez algo inesperado. Em vez de expulsar a escuridão, ele a absorveu.
Usando uma técnica que ele desenvolverá inconscientemente ao integrar seu poder kryptoniano com o Oniforal, ele canalizou o ataque psíquico negativo para as próprias células de seu corpo, para a energia solar armazenada, e a transformou. A escuridão foi queimada no calor de seu próprio sol interno. Ele se levantou. Lentamente. Seus olhos, que estavam contorcidos de dor, agora estavam claros. Calmos. E brilhavam como uma luz suave e dourada. Ele olhou para a câmera, para o mundo, e para a cela distante de Tartarus onde Alforone estava. Sua última sombra, a voz de Izuku estava incrivelmente serena. Se foi. Você não tem mais nada. Nenhum exército. Nenhum segredo. Nenhum medo para semear. Porque aprendemos que a luz mais brilhante não vem de apagar a escuridão, mas de aprender a ver na escuridão, e escolher a luz de qualquer maneira. Na cela, Alforone emitiu um último, rouco som que poderia ter sido um riso ou um soluço. Então, seu coração monitorado parou. Ele morreu. Não por violência, mas por irrelevância. Seu plano final falhou, e com ele, sua vontade de continuar. A transmissão terminou. A guerra final não foi vencida com um soco, mas com um discurso. Não com força, mas com vulnerabilidade. Não com um herói solitário, mas com um símbolo que se tornou um espelho, refletindo a melhor parte de todos de volta para eles. Nos dias que se seguiram, a mudança foi lenta, mas profunda. A desconfiança diminuiu. A força-tarefa global se reuniu, mais forte, baseada agora nos princípios de transparência e responsabilidade compartilhada que Izuku defenderá. Superboy não era mais apenas um herói. Era um protocolo. Um novo modo de ser herói, onde o poder era contrabalançado pela comunidade, e a esperança era uma responsabilidade compartilhada. No telhado da Aua, sob um céu noturno limpo pela primeira vez em meses, Izuku olhou para as estrelas com seus amigos ao seu redor. E então? Perguntou Bakugo, sem seu costumeiro rancor. O que vem depois do fim? Izuku sorriu, um sorriso tranquilo e confiante. O que sempre veio depois. Amanhã. E estaremos prontos. O arco da guerra final terminou. Não com a destruição do vilão, mas com a consolidação do herói. A última sombra foi dissipada, não pela força, mas pela luz de uma verdade simples e inabalável. Ninguém, nem mesmo o maior herói, é tão forte sozinho quanto todos são juntos. E esse era o legado final que Izuku Midoriya, Superboy, escolheu carregar. Não o de um símbolo solitário, mas o de um farol que iluminava o caminho para que todos pudessem ser heróis de sua própria história.